para vocês? Sim. Então, boa noite, pessoal. É com muita alegria que hoje vamos dar início a mais um PET Debate. Lembrando que o PET Debate, para quem é a primeira experiência, é um projeto aqui do PET Enfermagem de Três Lagoas. A gente, cada mês é um tema diferente, com o intuito de abordar temas que a gente não tem contato no curso de graduação, e sim com o intuito social mesmo, de retorno social e contribuições para o mundo. Então, hoje a gente tem a presença da Luciana, que é membro externo aqui com a gente, nunca participou com o PET Enfermagem, é uma alegria ter aceito o convite. A Ana Cláudia, que eu encontrei no Instagram por maravilha divina e topou de primeira, achei incrível, agradeço muito a participação de todos vocês. E a minha tutora, Mara, ela que coordena o nosso grupo. O grupo é composto por 16 membros do curso de enfermagem. Aí, e a Priscila, Bia, não esquece. Calma, todo mundo já conhece ela. Nem precisa de apresentação, né? Eu vou falar que a Priscila é membro do PET, calma. É verdade, Priscila, a gente tem que dar uma medalha honorária do nosso grupo, fazer uma camiseta para ela também, quando a gente for mandar enviar para fazer nossos uniformes. Sim, aí o grupo é composto por 16 pessoas e todo mês a gente tem uma dupla para coordenar esse evento de PET Debate. Aí esse mês sou eu e o Pablo. O Pablo, ele não pôde estar presente aqui agora, mas já ele entra aqui. Aconteceu um evento chamado Aula Marcada de Última Hora, mas já ele vai estar aqui com a gente. E a Pri, onde a gente tem a oportunidade de colocar ela contribuindo, a gente coloca. Ela enriqueceu muito a gente, dando muita visibilidade com o grupo, num projeto chamado PET Libras. A gente tem um projeto com o intuito de ensinar Libras para os profissionais de saúde e acadêmicos. Aí a Priscila foi sempre perfeita, maravilhosa. Fora os outros demais e demais eventos que ela sempre está conosco. Então, muito boa noite. Professor, se apresenta, fala de nós. Eu sou a Mara, tutora do PET Enfermagem. Estou com os alunos eu falo que é uma tutoria porque nós trabalhamos com a horizontalidade. Então, nós temos, né, decisões tomadas em conjunto, e esse projeto eu gosto muito porque é onde os alunos, né, os petianos, eles aprendem, eles se desenvolvem muito, aprendem a coordenar essas discussões, então é muito importante, e nós temos uma evolução bem significativa no grupo. Sou professora do curso de enfermagem, específica da área da saúde da mulher. Sou mãe dos gêmeos, da Maria Luísa e do Heitor, com 3 aninhos. E estou muito orgulhosa desses meus alunos e muito feliz em fazer parte desse programa e de estar com vocês hoje. Muito obrigada, professora. Agora vamos começar com a apresentação das nossas convidadas ilustres. Gostaria que vocês contassem um pouquinho de vocês, sobre a vida mesmo. Aí daqui a pouco a gente vai entrando mais nos assuntos. E todo mundo que estiver aqui na chamada pode ir perguntando, mandando mensagem que a gente vai estar respondendo, tá? Quem quer começar? Tcharam! O sorteio. Vai, Luciana. Pode ser eu, sem problemas. Então, bom, eu sou a Luciana, aqui mesmo de Três Lagoas. Sou professora de História na rede municipal. Dei aula em enfermagem na faculdade da EMES por quase 10 anos, de Filosofia e História da Enfermagem. E dei aula também na UFMS por um tempo, aí não na enfermagem, no curso de História mesmo. E aí comecei a dar aula para sexta ao nona, onde eu passei no concurso e fiquei completamente envolvida com a molecada e falei, é isso que eu quero. E tive que romper, eu falo que eu cortei o cordão umbilical da UFMS uns 10 anos depois de formada, que foi quando eu bati o pé com o pessoal de História, falei, não vou fazer mais nada de doutorado, essas coisas, vou ficar sossegado, porque eu fiz até o mestrado. E dou aula de História na rede municipal aqui de Três Lagoas, e há 3 anos atrás comecei a empreender, com muito ranço da palavra empreendimento, né?
uso até hoje o termo complementação de renda nas coisas, só que em tudo que eu me envolvo, eu meio que vou me misturando, assim. Hoje eu trabalho também com a educação digital para mulheres empreendedoras, e aí eu vou ficando sempre na educação, por onde eu passeio. Sou artesã, né? Trabalho com bordados, trabalho com outras coisas também. Sempre estou ligada ao movimento de mulheres aqui na cidade, então sempre sou lembrada em alguns espaços para falar alguma coisa, desde já há muito tempo, sempre relacionado muito à questão da violência, mas de um tempo para cá também a questão do sagrado feminino. E meio que por isso a minha história meio que se norteia, né? Tipo, essa sou eu, uma pessoa que às vezes até tenta se envolver menos nas coisas, mas quando percebe, entrou em algo e já mergulhou lá dentro. Então, né, o bordado mesmo, eu sou da Associação de Artesãos da cidade, sou da diretoria, e às vezes o pessoal me pergunta por quê? Eu só queria bordar, gente, eu só queria ter uma hora ali do meu dia para mexer com as linhas, e quando eu vi, estou no meio da aldeia, fazendo projeto com as indígenas, estou fazendo um monte de coisa. Então, é meio que muito necessário para mim esses espaços coletivos. Agradeço esse convite, porque a gente doa, mas recebe muito também em troca nessas conversas, nessas rodas. A gente sai sempre muito mais grandiosa, né, quando participamos desses eventos. Então, agradeço o convite. Uau! Vou deixar a Priscila por último, vou a segunda. Gente, eu sou Ana Cláudia, eu tenho 45 anos, eu sou mãe de 3 filhos, casada. E, assim, de formação, eu já fiz o magistério, atuei na área de ensino por 9 anos, mas diferente da Luciana, chegou um momento que eu falei assim, ai, não, chega de menino, já basta os meus. E aí eu fui para outras vertentes. Até que chegou um momento que eu me deparei no call center, e aí eu fiquei 3 meses atendendo como operadora de call center e teve uma oportunidade de um processo seletivo interno para instrutor. E aí eu falei assim, olha, já ensinei criança, já ensinei adolescente, eu acho que eu dou conta de ensinar adulto, deixa eu ver como que vai ser essa experiência. E aí eu enveredei nessa área de treinamento organizacional, então mais de 15 anos treinando equipes de vendas, fazendo workshops assim motivacionais, né, como as pessoas costumam chamar, e nisso daí é que vem assim a minha paixão. E eu comecei a perceber que quando eu pegava essas turmas, principalmente para um treinamento comportamental e que era só de mulheres, eu ficava assim apaixonada. Teve um tempo que isso também me desgastou demais, essa questão de emprego. E aí eu fiquei 5 anos fora do mercado, desisti de estudar, não queria saber de estudo, não queria saber de carreira, não queria saber de profissão. Mas teve um tempo que eu estava assim, tão assim, desnorteada, que eu falei assim, meu Deus, o que eu faço? E o direcionamento que eu tive foi que o milagre, que as mudanças que eu estava esperando para a minha vida, podia estar no fato de eu voltar a estudar. E aí eu falei assim, ai, não acredito, porque realmente eu tinha pego uma aversão a estudo, não queria conta mesmo. Mas aí eu, sabe, fui me quebrantando, fui ouvindo, e com 39 anos para 40 anos eu voltei para a faculdade, e aí fiz gestão em recursos humanos, porque tem a disciplina de treinamento e desenvolvimento, que eu sou apaixonada, e de repente também pela idade, eu falei assim, olha, eu não quero ficar 5, 6 anos numa faculdade, não. Quero fazer algo que eu goste, que seja mais rápido, então por isso eu fiz RH, depois eu fiz algumas especializações na área de coaching, na área de desenvolvimento humano, voltei ao mercado de trabalho e com essa ascensão aí dessa pandemia, várias coisas assim surgindo, tanto negativa quanto positiva, mas assim, eu tinha um certo receio, eu queria comunicar a minha mensagem para mulheres, essa questão da retomada de carreira, da retomada de profissão, de você se posicionar para viver a vida que você quer. E aí eu tinha umas certas travas, mas aí chegou a pandemia e você vê todo mundo fazendo live, fazendo as coisas, e você também tem uma mensagem boa para entregar. E eu falei assim, ai não, bora parar com essas travas aí, e dei a cara. Então tem mais ou menos 1 ano que eu venho fazendo esse meu trabalho na rede social, especificamente no Instagram. Porém, quando foi em março desse ano, eu abri mão da minha conta antiga, porque aí eu tinha participado de sorteio, ainda ficava naquela neura de muitos seguidores, e é claro que a gente quer ter seguidores, né? Mas ao mesmo tempo eu quero mais hoje desenvolver uma conexão mesmo com mulheres que
que querem aprender aquilo que, de repente, eu tenho para ensinar. Então, desde março que eu estou com esta nova conta, e tem agora um percentual público de mulheres mesmo, e aí eu falo sobre a questão de nós buscarmos a vida que a gente almeja. Né? Então, eu estou empreendendo nesta área, desenvolvi uma palestra online que eu já fiz nas organizações, e agora também estou fazendo no online. Segunda-feira que vem vai ser a próxima turma, e é mais ou menos isso aí que eu estou fazendo ultimamente. Também estou muito feliz por estar aqui. Quando eu recebi o convite, eu falei, meu Deus do céu, de onde que você me achou? Eu fiquei muito feliz, assim, por nosso trabalho estar sendo visto, né? E, de uma certa forma, admirado pelas pessoas. Isso é muito bom, vale muito a pena. Obrigada. Ai, fiquei por último, mas cheguei. Oi, caiu meu fone aqui. Bom, eu nem sei por onde começar, depois de ouvir as histórias de vocês. Vamos lá. Quase todo mundo aqui já me conhece, porque eu sou arroz de festa no PET, né? Eu tô aí, o Pablo me mandou mensagem, eu nem perguntei, né? Não, beleza, quando? O quê? Depois de falar assim, daí eu falei, o que é? O que vai ser mesmo? O que vai acontecer? Aí ele me explicou. Mas eu tô sempre nas paradas aí com o PET, é a minha paixão. Eu não sou enfermeira, mas eu tenho eu puxo a brasa, né, a sardinha para brasa, a brasa para sardinha, enfim, eu puxo o saco desse pessoal porque eu gosto, foi o lugar onde eu me encontrei dentro da universidade. Eu sou intérprete de Libras, ano que vem vai fazer 30 anos que eu faço parte da comunidade surda, que eu aprendi Libras, que eu me achei nesse mundo, e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, aprender Libras, e isso definiu a minha história de vida, delineou e definiu toda a minha história, tudo na minha vida tem um vínculo com isso. Então, assim, a forma que eu escolhi a profissão, o lugar onde eu trabalho, os locais onde eu trabalhei, os melhores amigos que eu levo na vida, até o ex-marido eu conheci por causa de uma intérprete de Libras, tudo. Então, assim, tudo está linkado a isso. Esqueci de falar, eu sou divorciada há 3 anos. O PET Libras acompanhou toda essa novela, né? Porque quando eu comecei no PET, que não é PET Libras, é PET Enfermagem, curso de Libras, a gente chamava carinhosamente de PET Libras. Eu estava casada, aí ao longo do curso eu me separei, e as meninas foram meu suporte nessa época. Bom, eu sou a intérprete que trabalha na UFMS, por isso dou o curso de Libras no PET. Eu sou mãe de 2 meninos e tenho uma enteada que, embora o casamento tenha sido desfeito, a gente não desfaz dos entes amados. E então eu tenho uma enteada de 19 anos, que é muito, muito minha filha, muito minha cara, graças a Deus, parece mais comigo do que com o pai, com a mãe, com todo mundo. E, bom, que mais que eu já até fiz uma listinha para não me perder aqui. Eu sou mestranda em letras, assim como a Luciana, estou meio surtada, assim, não sei se eu vou. Estou terminando o mestrado, mas não sei se vou para o doutorado, estou esperando os planetas se alinharem para eu ver o que eu vou fazer dessa parte da vida. Voltei a estudar tarde, né? Eu terminei a faculdade em 98, aí fui trabalhar, sou formada em fonoaudiologia. Quando eu me formei, quando eu fui estudar, ser intérprete era um trabalho voluntário, que eu fazia com maior gosto, com maior amor. Nunca imaginei que isso me traria sustento. Por isso, fiz uma faculdade e trabalhei como fonoaudióloga por 12 anos, porque não dava para me sustentar sendo intérprete. Quando o jogo virou e começou a dar pé ser intérprete, eu deixei de ser fonoaudióloga, dei baixa na minha carteirinha, e aí estou atuando somente como intérprete de Libras, que é fazer o que eu gosto, fazer o que eu tenho um dom na vida e ainda ganhar dinheiro com isso, né? Acho que é a melhor coisa que tem para fazer. Sou mãe solo, um dos meus filhos é autista. Acho isso legal de falar, porque quando vem o diagnóstico, quase sempre vem um divórcio depois. É quase que uma regra isso, né? Quase todas as mães de autistas que eu conheço são mães solo. E esse ano eu descobri que eu também sou autista,
e também tenho transtorno de déficit de atenção. Então é um pacotão assim de luta todos os dias para estar aí na atividade, produzindo e tentando criar um mundo melhor, né? É isso que a gente quer. A gente quer ser empoderada para empoderar os outros e poder deixar uma marca positiva na vida das outras pessoas. Obrigada. Ótimo, muito bom ouvir todas vocês. Agora, como uma pergunta base, assim, para a gente iniciar, contextualizar tudo, gostaria de saber, a gente é feita de processos, né? A vida é um processo muito longo. Aí eu gostaria de saber, para vocês, para cada uma de vocês, como foi esse processo de se transformar, de descobrir que sempre foi uma mulher forte, uma mulher que eu pensei, vou fazer um encontro de empoderamento feminino e é você a pessoa escolhida hoje para representar isso aqui. Pode começar com a Ana? Uau! Ai, gente, a gente se perceber empoderada é um processo assim muito difícil, porque, na verdade, e não assim na questão do vitimismo, sabe? Mas como mulher negra que eu sou, se nós mulheres já temos muitas neuras, imagine a mulher negra. É o dobro disso tudo. Então, assim, eu sempre me achei uma pessoa inteligente e alegre, envolvida e queria estar nos lugares, mas nem sempre eu tinha aquela abertura para isso. Então, ao longo do tempo, você vai sofrendo com muitas situações e aquela coisa assim, eu falo que eu já fui estatística. Eu fui mãe, gente, aos 15 anos de idade. Eu tenho 45, minha filha mais velha tem 29, ela está aqui com a gente. Linda minha filha, Juliana. Então, assim, ela está aqui com a gente. E logo depois, quando ela ainda era bebezinha, eu tive meu segundo filho, que hoje está com 28. Então, eu estava na estatística de que uma mulher, uma menina negra, pobre, teria filho antes dos 15 anos e aos 18 anos ela já poderia ter mais de dois. Então, eu estava nessa estatística. Eu entrei. Quando eu tinha meus filhos, eu já via essa estatística falando que, de repente, mulheres de classe baixa, negras, com os filhos na adolescência, já não tinha futuro. E eu acreditei naquilo. Eu tomei posse daquilo. Então, assim, eu amo meus filhos e eu sempre estudei, batalhei muito por eles, para dar educação, para dar amor, para dar tudo, mas ao mesmo tempo tinha aquela pressão assim de eu não me achar merecedora de ter determinadas coisas. E aí é um sofrimento muito grande, porque você vai vivendo ciclos que vão se repetindo, mas que se repetem não só externamente, pelos fatores externos que existem e que afetam sim, mas principalmente pela maneira como você se enxerga, pela maneira como você se olha, pela maneira como você crê na sua vida e nas suas possibilidades de futuro. E assim, quando aquilo foi quebrado, foi assim muito libertador, que eu falo que realmente eu entrei no processo assim de autoconhecimento, de perceber que eu tinha forças para mudar a minha história, que coisas que estavam sendo ali repetidas, que eu podia, ainda que com 40 anos, mudar, transformar. Então, foi aquela questão assim de mentalidade. Então, hoje, quando se fala muito de empoderamento feminino, como é que você se descobre, para mim, tem muito relacionado com estudo. Eu acredito que o verdadeiro empoderamento está no ato de você estudar, de você se conhecer, de você não ser mais conduzido pela manada, sobre o que dizem de você, né? Porque eu fixei muito naquilo, né? Que eu estava naquela estatística e que eu não teria futuro, ai, coitada de mim. Embora muitas vezes eu não me enxergava como coitada, mas sabe que você está rodando, 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 lutando, 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 e de repente parece que nada alavanca, mas eu percebo que a maior prisão era daqui. A gente tem os fatores externos, sim, mas a maior prisão era da mente. E quando você se abre para conhecer, quando você se abre para aprender, quando você se abre para se observar e saber que, assim como todo mundo, você tem dons, você tem talentos, você tem defeitos, você tem suas sombras, mas você também tem suas fortalezas, entendeu? E aí eu falei assim, não, gente, e na medida como eu trabalhava nas organizações, as mulheres chegavam assim, Aninha, e você, da maneira como você fala é assim, a maneira como você fala é assado. E aí eu falei assim, gente, olha aí, ó, eu tenho meus talentos. Vamos parar de ficar olhando para aquilo que é negativo
e que se de repente me incomoda, eu vou melhorar, mas vamos focar naquilo que é forte em mim. E é esse desafio, sabe? De você entender que, assim como todo mundo, você tem valor, assim como todo mundo, você tem poder, assim como todo mundo, você pode mudar a sua história. E quando a gente tem acesso à educação e à questão da internet, isso favorece demais. A gente tem várias associações e várias histórias contadas na TV, nos jornais de superação, aquilo ali te dá um gás muito grande, porque, na verdade, hoje eu falo a mulheres no geral, a questão assim de delas se encontrarem, delas quererem viver aquilo que elas almejam e ir atrás daquilo, entendeu? Mas eu gostaria de encontrar um público de mulheres jovens que foram mães na adolescência e que, de repente, pensam como eu pensava antigamente, sabe? Hoje, eu ainda quero viver muitas coisas, mas eu me orgulho dessa Ana Cláudia aqui, que está com 45 anos e que está aqui tendo a oportunidade de falar para mais de 30 pessoas. Então, assim, eu acho que isso é um poder sem limites, é você se conhecer e aí você começar a estabelecer o seu padrão de vida por aquilo que realmente você quer e não por aquilo que foi te conduzido, que foi te ensinado e que foi imputado para você. Para de comprar aquilo que os outros acham da gente, sabe? A gente precisa se conhecer, se perceber e falar assim, não, é nisso daqui que eu acredito, os meus valores estão baseados nisso daqui e é por isso aqui que eu vou viver. E isso é maravilhoso, gente, isso é poder. É se apoderar de nós. Acho que é mais ou menos isso. Maravilha. Pri, pode contar um pouquinho? Olha, isso que a minha história é bem diferente, né, dona Cláudia? É legal isso, que a gente vê, assim, Eu fui criada de uma maneira muito dentro de uma caixinha, né? Uma mãe muito rigorosa, uma avó mais rigorosa e uma religião que era muito mais rigorosa que tudo isso junto e que colocava um peso muito grande. Eu sempre fui meio revoltadinha, meio querendo pôr o pé para fora, querendo ver como é que era o outro lado da moeda. E me empoderar levou muito tempo. Eu estou no processo, né? Eu estou no processo de ser uma mulher autônoma. Tem horas que alguém precisa ainda me chacoalhar e falar assim, mulher, você se sustenta, você cria seus filhos, você não está dependendo de mais ninguém, você deu a volta por cima. Porque muitas vezes a gente faz tudo e ainda se sente em dívida, ainda se sente em falta, ainda se sente embaixo de algum poder invisível que não deixa a gente avançar. Então, eu tenho umas amigas que estão ao meu lado para isso, para de vez em quando me dar uma chacoalhada e falar, para de ser dramática, né? Faz isso, você está fazendo. Eu só consegui dar assim, esse grande passo de liberdade foi quando eu me separei. Eu já vinha tentando fazer coisas, mas o casamento me travava muito. Eu me permitia ficar muito enclausurada naquela estrutura e me conformava, tipo, não deu para eu estudar porque eu resolvi casar. Quando era para entrar no mestrado, eu resolvi que eu queria casar. Então eu casei. Aí depois eu resolvi que eu queria ter filho, e aí eu quis ter mais um filho. Aí apareceu a enteada que estava borboleteando pelo mundo já feita, e ela surgiu. Então, assim, eu fui juntando coisas na minha vida e falando, não dá agora não dá, agora tem isso, agora tem aquilo. Até que chegou um momento em que a vida falou, Priscila, tem que dar. Né? Ou você morre tomando um monte de antidepressivo, engordando, feito uma porquinha no chiqueiro, ou você dá a volta por cima e faz o que você quer fazer e vive a sua vida. E foi o que aconteceu, assim, eu vi um concurso, eu morava em Campo Grande, aí eu procurei um lugar longe para eu prestar o concurso, falei, essa é a minha rota de escapatória, eu vou fazer isso, eu vou... Aí todo mundo dizia, nossa, concurso, cartas marcadas, uma vaga, ixi, e você nem é da cidade, ninguém te conhece, aquelas coisas. Mas eu foquei nisso como se fosse assim, minha única tábua de salvação. E deu certo. Passei na primeira fase, passei na segunda. A convocação foi muito rápida, né? A prova foi em janeiro. Em 9 de abril eu estava trabalhando aqui já. Então eu nunca vi um processo ser tão acelerado, mas é porque o universo falou,
Priscila, você precisa disso agora, né? Eu vou te dar, vou alinhar, faz sua parte, que eu vou fazer a minha. E tudo se convergiu. Em abril eu estava morando aqui. Aí eu mudei e falei assim, não, mas e se a gente mudar de cidade, tudo muda, ele vai melhorar. Meu ex-marido é dependente químico, então vocês imaginam a vida que a gente levava. Aí, quis ter uma recaída assim, né? Mas a vida é boa, a vida é perfeita, o universo alinhou, me deu uns tabefes na cara e falou assim, Priscila, acorda, você já conseguiu fazer o que você queria para sair, saia. Aí, fui para terapia, para mim fortalecer, porque sozinha eu não dava conta, eu tinha consciência disso, já tinha tentado me separar 2 vezes antes dessa. Fui para terapia, me fortaleci, encontrei um grupo de apoio aqui de mulheres fantásticas que me deram todo o suporte. E aí é uma luta que é constante, né? Você se manter nesse posto. Teve momentos de muita dor, de desespero. Um desespero sem fundamento, porque lá em Campo Grande o trabalho era meu para sustentar a casa, porque tinha uma instabilidade, ele não ficava no trabalho e tal. Mas na mente, a sabotagem quer dizer para a gente que existia alguma coisa boa, que se você voltasse atrás, alguma coisa boa ia acontecer. Mas voltando às mulheres, minhas amigas, que me deram suporte, assim, as meninas do PET, a Bia é uma remanescente, né? As que já saíram, que já se formaram, fizeram e fazem parte da minha vida, sempre ali do meu lado, me dando força para que eu conseguisse passar o período mais complexo, mais difícil, e daí tomar posse da minha vida, tomar conta da minha vida, as rédeas da minha vida. E foi a melhor sensação que eu tive, né? Em fevereiro do ano passado, eu já estava separada, com tudo organizado. Foi quando eu decidi, assim, agora eu vou escolher o lugar onde eu vou morar, com meus filhos, eu vou trocar de carro por um carro mais barato, porque eu não posso ficar pagando financiamento. E eu tive que fazer vários ajustes e dar um downgrade na vida nunca foi uma coisa tão gostosa, tão maravilhosa, porque falei, eu não preciso. Se ele não pagar a pensão, eu vou pôr na polícia. Mas eu não vou passar fome, meus filhos não vão passar fome. Se ele resolver que não vai mais ligar para os filhos, eu vou dar conta, sabe? Coloquei a vida num patamar que eu dou conta, em que agora eu estou batalhando só para emagrecer, porque essa parte está mais difícil. Mas o resto, gente, tá vindo, sabe? Tá acontecendo. E é isso. Eu acho que, assim, é bom falar para o pessoal que é mais novo, não cair na cilada, mas se cair, dá para sair, né? Esse aqui é importante. Acho que eu falei demais, desculpa. Imagina. Lu, conta um pouquinho pra gente do seu processo também. Diferente das meninas, né, da Ana e da Priscila, eu reflito muito a parte do meu próprio privilégio, né? Eu tenho o privilégio da mulher branca, eu tenho o privilégio de ter tido algumas oportunidades, então eu acho que é muito importante a gente refletir a parte dos próprios privilégios para depois buscar as outras coisas, porque aí a gente consegue falar de uma forma mais igual, com mais equidade, né? Que não é um enaltecimento do privilégio, mas é justamente entender que eles existem e que eles facilitam a nossa vida, né? E eu sempre fui uma pessoa assim, eu não tenho filhos, eu tenho 39 anos de idade, eu sou casada há 20 anos quase, e a gente não optou por não ter filhos na vida, e eu sempre paguei um preço muito caro por essas liberdades, né? Pela liberdade de decidir o que eu queria e fazer, seja na família, seja, né, no mundo em que eu vivo. E eu vim nesse processo de empoderamento de mim mesmo muito dentro dessa perspectiva do coletivo. Então, desde muito nova, desde muito adolescente, eu sempre fui muito envolvida com as coisas. Na época que eu ainda era uma pessoa que ia na igreja, era pastoral da criança, pastoral da juventude, depois as SEBs que meus avós participavam e eu, né, fui junto. E aí depois vieram os movimentos, tanto os movimentos de política quanto os movimentos mais ligados ao feminismo. Passei por vários momentos dentro dos movimentos feministas,
até chegar na pessoa que eu sou hoje. E em alguns momentos eu percebia que eu era muito boa em falar de empoderamento, em empoderar as pessoas à minha volta, mas eu não era boa de fazer isso comigo. Então, assim, por exemplo, eu sou uma mulher gorda, sempre fui uma mulher gorda, e eu sempre tive uma certa dificuldade de posicionamento, de imagem. Eu estudei muito porque eu entendia que uma mulher que não era bonita, porque para mim automaticamente ser uma mulher gorda me fazia ser uma mulher feia. Precisava estudar. E foi quase aos 30 anos de idade que eu comecei a respeitar o meu corpo, a respeitar o meu padrão. Foi com 30 anos de idade que eu me olhei no espelho e falei, eu não sou uma mulher feia, né? Posso não ser linda, mas feia eu não sou. E hoje, quando eu conto isso para as minhas alunas na escola, do sexto ao nono, elas ficam muito assustadas, elas acham que é mentira, porque elas me acham a professora mais bonita que elas têm, né? Porque eu sou aquela que é a mais coloridona, a que chega, que está sempre ali junto, que está trocando uma ideia. Então, o olhar dessas meninas, eu falo muito que as minhas alunas, os alunos homens também, mas assim, não chega nem aos pés das alunas. As minhas alunas me curaram muito, né, ao longo da vida, assim. O olhar delas para mim, que é um olhar justo, é um olhar amoroso, é um olhar que vê o além daquilo que é o feio para a sociedade. Então, ali eu comecei a entender melhor o que era esse empoderamento. E eu continuei pagando, né, eu continuo pagando muito caro pelas minhas escolhas. Então, eu tenho as minhas escolhas, e essas escolhas, elas refletem socialmente. Então, não importa se eu tenho, né, eu trabalho desde os 16 anos de idade, nunca na minha vida pude parar de trabalhar, sempre ajudei muito dentro de casa, e não importa para algumas pessoas, eu preciso ter filhos, né? Eu ajudo muito na educação e criação da minha sobrinha de 17 anos, que vive aqui com a gente, mas não é minha filha. Então, assim, há sempre aquelas coisas da sociedade tentando minar. E aí eu aprendi a pensar esse empoderamento dessa forma coletiva, né? E muitas vezes até me negligenciando no processo de entender tudo isso, mas fazendo isso por todas. E é nesse processo que eu venho me encontrando também. Então, sempre muito ligada aos movimentos feministas, mas, por exemplo, muito desligada do que é o sagrado feminino, né? Para nós mulheres, de achar besta, de achar desnecessário. E aí, de repente, agora, mais velha, né, a partir dos 34, 35 anos, que eu começo a entender como que tudo isso pode me ajudar, pode me curar, como que eu posso usar isso para ajudar e curar, né? E quando eu falo cura aqui, não tem nenhum sentido nem holístico, né? Nem religioso e nem holístico, mas é da nossa compreensão, do respeito à intuição, né? Então, eu sou uma mulher hoje que respeita muito a minha intuição. Para mim, ó, se você falar assim, qual que é a sua maior fonte do seu empoderamento? Eu falo que a minha intuição agregada ao meu conhecimento, como a Ana falou, eu concordo plenamente com isso. Eu sou, né, tudo que eu faço, eu quero educar as pessoas. Estou lendo um livro, eu quero que todo mundo leia o mesmo livro que eu, né? Então, assim, então eu tenho isso. E aí, quando eu tenho as minhas alunas do empreendedorismo feminino, que, né, hoje eu estou com 14 alunas aí, com um curso que eu lancei e tudo mais, eu falo para elas, nós precisamos nos empoderar dessas duas coisas, que é a intuição e é o conhecimento. Porque a intuição feminina, ela não é uma coisa extrasensorial, não. Ela está aqui, por exemplo, a gente fala assim, se eu não levar a blusa, né, que a mãe mandou porque tá frio, a praga de mãe pega e vai fazer frio, né? Então, tipo assim, a mãe mandou pôr a blusa, você não pôs, não levou o guarda-chuva. Ou chove ou faz frio, você fala, praga de mãe é um negócio que pega. E, na verdade, o que é isso? É todo um sistema, né, muito feminino, de que a mãe, né, normalmente, não todas, né, a gente nunca pode generalizar, mas muito protetora, sabe que a cria vai sair à noite, ela já começa a pegar, sem perceber, todos os sinais do mundo. Viu uma notícia de chuva não sei na onde, já pensa essa chuva pode chegar aqui, né, viu um sol diferente, e aí ela costuma, sem perceber, fazer toda essa linkagem de informações, né? E falar, leva a blusa porque vai esfriar. E aí a gente quer frio, isso é praga de mãe. Na verdade, esse sistema. E aí esse sistema vem desse conhecimento do ser mulher, o conhecimento do próprio
apoderar-se das informações, apoderar-se do mundo, né? E aí eu acredito que é o nosso papel, meu, de cada uma das mulheres que está aqui, dos homens que estão aqui, que sempre caminham bem, né? Para que as próximas mulheres encontrem esse além e continuem a caminhar. A gente é resultado de outras mulheres e a gente é ancestral de mulheres que vão vir viver experiências e revoluções maravilhosas, né? Porque existiam as nossas ancestrais, então a gente tem que respeitar todo esse universo. Então, o meu empoderamento, ele é um empoderamento que ele perpassa muito privilégio, né? Eu concordo, e não é uma discussão de vitimismo quando a Ana fala, eu sou uma mulher negra, e isso incide, eu concordo, eu vejo isso na prática, né? Eu sou de um bairro periférico, mas ser branca em relação às amigas negras, mais privilégios dos trabalhos que eu arrumei nos 16, 17 anos, então eu já conseguia trabalhar no comércio, mesmo sendo fora do padrão, por ser uma mulher gorda, eu conseguia trabalhar no comércio, que era um tanto quanto mais tranquilo, enquanto a maioria só conseguia no máximo como babá, ou mesmo como empregado. Então eu tenho esse olhar de respeito por esses privilégios que me trouxeram até aqui, né? E entender o quê? Que a gente precisa agora fazer essa caminhada coletiva. Mas em muitos momentos eu me pego sendo incapaz de ter esse empoderamento para mim mesma. Eu estou tão envolvida nesse olhar externo da coisa, né, que eu não percebo, eu fico feliz com a vitória de alguém, não percebo que às vezes eu estou minando as minhas próprias conquistas, das coisas mais simples possíveis. Então, quando a gente trabalha, pensa em empoderamento, a gente precisa se cuidar muito. É terapia, né? Para quem acredita, são as ajudas holísticas, né? A fé, a gente precisa se cuidar muito, porque a gente, às vezes, faz um trabalho gigantesco, mas não consegue trazer isso. Então, das vezes que eu falei para alguém, para alguma mulher, eu lembro de uma aluna de psicologia, que hoje é uma psicóloga famosa aqui em Três Lagoas, e eu encontrei com ela logo depois de formada e falei assim, eu tô tentando fazer uma dieta, mas também tá difícil fazer dieta. E ela fez assim para mim. Ela falou assim, eu não acredito que a Luciana Mendes tem esse tipo de preocupação. Eu falei, minha filha, todos os dias da minha vida, principalmente quando eu quero uma roupa e a roupa não fica boa, quando eu vou numa loja e não me serve aquela roupa, né? Então, assim, às vezes a gente cria uma imagem, né, principalmente nós que estamos falando, acaba criando uma imagem nas pessoas aqui em volta de que a gente é forte, de que a gente chegou lá, mas a gente está sempre caindo, a gente está sempre nas armadilhas que a gente mesmo cria, que a sociedade cria, porque nós somos domesticadas, né? As mulheres, elas acabam sendo muito domesticadas e, às vezes, quando a gente não percebe, é isso que a gente está fazendo. Então, só assim, para quem está assistindo, olhar para a gente como pessoas totalmente de igual mesmo, cheios de altos e baixos, de feridas, de cicatrizes, de coisas que não deram certo e coisas que deram certo, porque é assim que a gente vai conseguindo, né, chegar lá. Incrível, ótimo, Luciano. Muito obrigada pela fala. Gente, vocês podem ir falando pelo chat ou se quiser ligar o áudio e conversar conosco. Estamos numa roda de conversa, partilhando todas as experiências e saberes. Gostaria muito da contribuição de todos aqui, tá? E aí, dando sequência, eu acredito que o empoderamento é um processo coletivo, né? Assim como a Luciana falou, parte de um contexto coletivo é uma sociedade, são milhões de mulheres presentes para estar nesse processo junto conosco. Mas vocês acreditam que para chegar até aqui, para inspirar outras pessoas, isso foi um processo mais que vem de dentro, que você treinou o seu próprio corpo para ser isso, a mente para ser isso, e entender que é uma mulher suficiente para tudo que quer? Ou foi necessário um mundo externo para confirmar, reafirmar isso, para sempre estar cutucando e acordar a gente para ser realmente o que somos? Eu acredito. Pode ser a Pri. Olha, pode continuar? Não, eu acho que sou eu agora. Então vai. Vamos lá. Bom, eu acho que há uma convergência das duas coisas. Porque você precisa ter uma disposição interna, precisa
tem um tempo, né? Não é todo mundo no mesmo tempo. Chegou aos 35, aos 39, aos 40, você fala, bom, virar a chave, agora eu vou me empoderar e vou conseguir dar a volta e fazer tal coisa. Então, tem um momento interno seu para isso acontecer e tem muitas influências externas, com certeza, né? Para que dizem que a gente é a média das pessoas com quem a gente convive. E realmente, isso faz sentido, faz diferença na vida, porque você começa a conviver com pessoas que são mais para frente, que estão lutando, que estão abrindo espaço, e isso te impulsiona, e isso desperta, né, acende aquela faísquinha que você tem lá dentro, é uma chaminha pequena, e se você está perto de outras pessoas que também têm essa chama, a tendência é disso aumentar. Então, eu vejo que sozinha a gente não consegue. Né? Se eu fosse aquela Priscila do ano de 1998, saiu da faculdade, que tinha uma cabecinha desse tamanho, que era arrogante, que tinha certeza de todas as coisas, que tinha certeza que tinha escolhido uma boa profissão, que estava na religião certa, que ia se casar, ter 2 filhos e ser feliz, e aquela Priscila não estava pronta, né? Se alguém chegasse naquele momento e tentasse acender essa chama e tentasse mostrar, ia levar um balde de água fria, porque eu tinha uma postura extremamente rígida, que é característica da minha condição de vida, né? Ser rígida com as posturas e virar a chave também, assim, totalmente, né? Do off para o on, 100%, não tem meio termo. Mas para mim é isso. É o momento certo. Você está num lugar, nada acontece por acaso, né? Você está naquele lugar, você conhece aquelas pessoas, e eu sempre fico muito grata por cada pessoa que passa na minha vida, e eu tenho momentos de parar e olhar esse grande mapa. Olha que beleza, né? Se eu não tivesse conhecido fulano nessa época, eu não teria lido esse livro, eu não teria assistido esse vídeo, e isso teria atrasado esse processo em mais tantos anos, talvez. E se eu não tivesse também conhecido outras pessoas que seguraram a rédea, que me puxaram para o outro lado, talvez eu também já estivesse lá na frente. Mas tem um propósito, tudo tem uma razão. O que a Lu estava falando, né? As pessoas que acreditam em terapias integrativas, holísticas, eu hoje sou muito dada a isso. E me beneficio muito dessas terapias. Né? Eu fiz terapia comportamental, TCC, durante muito tempo. Hoje eu tenho uma terapeuta integrativa que me atende, que me ajuda muito a entender os meus comportamentos para poder melhorar, não apenas a virar a chave, mas a entender por que a chave tem que virar para esse lado, né? Por que não precisa ir até o 100%? Se a gente ficar no 60%, às vezes está bom. Né? A gente pode modular as coisas. O mundo não é preto e branco, né? Ele tem um degradê aqui no meio que passa por todas as cores, tem um arco-íris. Então, isso ajuda muito me ajudou, me ajuda, e eu acho que continuará ajudando e ajudará outras pessoas também a encontrar esse caminho, a encontrar enfim, o momento, né? A Agatha está dizendo, terapia é vida. Realmente, terapia é vida. Não só as terapias psicológicas, mas as outras terapias integrativas que estão sendo aceitas agora, né, como ciência, também são fabulosas. E é isso, meninas. Verdade. Vou falar. Assim, eu acredito que tanto para coisas negativas quanto positivas na vida, sempre tem o lado tanto externo quanto interno. Né? Então, a gente aprendeu que nós somos o produto do meio, e aí tem as suas divergências, mas é claro que o meio que a gente vive, a sociedade que a gente vive, como a gente vive, como a gente é formado, isso vai impactar naquilo que nós somos. E quando a Priscila ela fala assim de ter do lado dela pessoas que de repente são mais para frente, que
conseguiram coisas, e aí que você conquistaram, né? Não é só a questão de coisas, mas é o ser mesmo. E aí, quando você percebe que existem histórias que às vezes são semelhantes com as suas, ou até mais difíceis, aí você fala assim, nossa, mas se fulano conseguiu, por que que eu fico aqui nesse mundinho, fiquei nervosa, achando que não pode acontecer comigo, sabe? E aí a gente vai identificando que, poxa, nós somos dotados de tantas capacidades. Quando a Luciana fala aí da intuição feminina, a gente é dotado de tanto talento, dessa intuição. Só que os rótulos que a gente vai recebendo ao longo da vida faz muitas vezes com que a gente não acredite em nós. E aí a gente está sempre depositando crédito nos outros, fulana pode, Beltrana pode, porque fulana nasceu em berço de ouro, porque a Luciana é branca, tem os olhos claros, porque não sei o quê, e a gente começa a colocar desculpas, talvez para não agir. O que eu percebo muito na minha vida é que muitas vezes eu tinha tanto medo de dar errado e que, de uma certa forma, sei lá, tudo que eu fazia acabava dando errado, talvez para validar o meu medo. Não, ó, eu não vou, sabe? Ai, porque eu sabia. Mas, assim, uma coisa muito interessante, eu sou de Santos, eu nasci em Santos, vivi um tempo em Santos, um tempo em São Paulo, minha mãe é baiana, e aí chegou uma hora que a gente foi para a Bahia, vivi vários anos na Bahia, e 5 anos atrás, a gente foi parar em Goiânia. E quando foi parar em Goiânia, eu entrei em contato com um nível diferente de pessoas. E que aí eu comecei a olhar assim, falei assim, gente, isso também pode ser para mim. Poxa, aquilo que fulano conseguiu, que Beltrano conseguiu, e não é na questão da inveja, mas é de você olhar, admirar e falar assim, não, isso pode ser para mim. E aí é uma barreira muito louca, porque, tipo, como eu falei, eu já estava com 40 anos, e antigamente, naquela época lá, eu achava que o meu tempo já havia passado. Eu achava que eu já tinha perdido as minhas oportunidades, tinha colocado minhas oportunidades, tinha jogado minhas oportunidades fora. Mas a maneira, o meio que você convive vai fazer muita diferença na sua vida. Então, como a Priscila falou, né? Existem pesquisas que falam que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E aí a gente precisa realmente parar e olhar qual é o nosso ciclo de amizade, qual é o nosso ciclo assim familiar, para quem que a gente dá voz, para quem que a gente presta o nosso ouvido, porque às vezes a gente está numa rodinha de pessoas que só sabem fofocar, que só sabem reclamar, que só sabem se vitimizar, e a gente fica ali naquele ciclo e tudo aquilo vai sugando a nossa energia. E aí é aquela questão do quanto que o conhecimento é libertador e é poder. Porque aí você já vai para outros meios que você vai entrar em contato com pessoas que pensam diferente de você. E quando elas pensam diferente de você, e você está atenta ali para ouvir, para falar assim, gente, será que isso faz sentido? Eu vou testar isso daqui na minha vida. E você começa a ouvir outras coisas, você começa a perceber outras possibilidades, aí você vai se transformando e vai entrando em contato com você mesmo. Então, assim, eu na minha vida, a questão, assim, muita luta, muito sofrimento, muita dor, e isso compõe quem nós somos hoje. Acredito que se hoje a gente se acha que mulheres fortes, empoderadas, foi porque a gente olha para trás e a gente consegue ver tudo que a gente passou e o que a gente ainda passa. E estamos aqui, né, rompendo e querendo avançar e mostrando, querendo mostrar para as pessoas que as dificuldades, elas fazem parte da vida. Isso é sinal de que nós estamos vivos, sabe? Aconteceu algo na minha família há tempos. Não tem muito tempo. Minha filha está aqui e eu conversando assim com meu marido, que no caso é padrasto dela, né? E aí ele falou assim: Cláudia, essas coisas estão acontecendo porque a gente está vivo e a gente precisa aprender uma lição. E eu falei para ela, filha, olha, seu pai disse isso. E ela é mesmo minha mãe, meu pai está certo. Né? E é porque a gente está vivo e a gente tem que aprender e a gente tem que superar e a gente vai, sabe, crescendo. E é gostoso você perceber, sei lá, os vários lados daquilo tudo que te acontece. O quanto que você pode crescer, o quanto que, de repente, aquilo ali pode te trazer certos sofrimentos, certas angústias, mas a gente também tem a consciência de que aquilo vai passar. E que quando passar, foi o que você aprendeu? Quando passar, você vai ter mais gabarito, você vai ter mais bagagem para auxiliar outras pessoas.
e falar assim, olha, eu sei que é difícil, pegar na mão, mas vai passar. Eu estou junto com você. Você quer me ajuda? Sabe? E aí a gente vai se fortalecendo. São as dificuldades da vida que forjam, né, as nossas vidas, não são as facilidades. Sabe? É na dificuldade que a gente cresce, é na dificuldade que a gente aprende, é na dificuldade que a gente supera, e é na dificuldade. Eu não consegui ler o comentário todo, mas alguém falou aí da largata, né? Então, quer dizer, a largata tá ali naquele casulo se mexendo e tal, e as asas, e é toda uma situação de dor. Para quando ela sair dali, ela tá maravilhosa. A ostra, ela tá ali quietinha no fundo do mar, mas vem uma areia e começa a ferir aquela ostra. E com aquelas feridas, com aquela dor, ela começa a criar uma pérola. Então, o que a gente faz com as nossas dores? Vamos ficar lá remoendo no vitimismo, nada dá certo para mim, ó céus, ó vida, ó lua, eu sabia que era isso, sabia que não ia dar certo. Não, vamos transformar as nossas dores em pérolas. É fácil? Não é. Não é. E aí você tem que se superar a cada dia, mas é possível. E uma coisa que a gente precisa muito fazer é essa rede de apoio mesmo, sabe? De chegar e falar assim, Priscila, Luciana, olha, eu tô assim, me ajudem. E saber pedir ajuda, saber pedir socorro e saber para quem fazer isso, mas ter todo esse apoio, porque nós somos seres sociáveis e a gente precisa um dos outros, gente. Às vezes as pessoas falam, não tô nem aí, não tem nem aí. Você não pode dar trela para o que todo mundo fala, mas você precisa saber com quem que você se conecta, né? Porque nós somos a média, né, Priscila? Das pessoas com quem a gente convive. E se a gente convive com pessoas sadias, a gente tem tudo para se tornar sadio também. Eu vi um monte de gente aqui embaixo falando, no chat, né? Falando aonde a gente encontra terapia e tudo mais. E eu acho que quando a gente pega esse papo da terapia, uma coisa muito importante é a gente pensar a vulnerabilidade, né? Eu acho que quando a gente entende, eu não falo nem fazer as pazes, entende o que é vulnerabilidade na nossa vida, o empoderamento, ele começa a surgir, né? Ele começa a aparecer ali sutilmente no início, mas de repente você olha para você e fala, caraca, como eu sou forte. Quando eu comecei a empreender, eu nunca me imaginei fazendo qualquer outra coisa que não fosse dar aula. Eu entrei na faculdade com 17 anos, eu fui, né, criando aquele processo. E o meu empreendimento, a princípio, ele era apenas como uma complementação de renda. Eu vendo panos de prato para o Brasil inteiro hoje, todo mundo compra meus panos de prato, que são panos de prato políticos, né? São panos de prato que não tem nada de comum. E quando eu comecei, e na verdade eu comecei vendendo roupas, vendendo essas coisas que eu gosto muito de usar, eu procurei uma amiga para pedir conselho e ela tirou as cartas do tarô para mim. Então ela leu no tarô, né, mais ou menos o meu caminho. E eu sempre me orgulhei de contar assim para as pessoas que o meu sistema S era o sistema T de tarô, né? Porque as pessoas, eu já fui para o Sebrae, até porque a minha melhor amiga é do Sebrae, ela fica, você tem que vir para o Sebrae e tal. E aí eu falava, não, eu tô muito tranquila porque eu tenho o sistema T na minha vida, que é o tarô, eu vou lá e peço ajuda pro tarô. Mas aí, na verdade, eu tive que entender que ali tinha uma vulnerabilidade muito grande, que era esse ranço. Eu sou historiadora, eu sou, né, materialista dialética, então, assim, eu sou marxista. Então, todo esse universo do empreendedorismo me trazia um ódio, um ranço no coração, assim, gigantesco. Eu ter que estar fazendo isso. E aí, quando eu começo a entender as minhas vulnerabilidades, eu entendo que eu preciso estudar, eu entendo que eu preciso compreender, eu encontro uma série de pessoas dispostas a dar conhecimento, mas é um conhecimento meritocrático, é um conhecimento que não respeita, sobretudo, as mulheres, né? Hoje mesmo, eu li lá um texto que falava assim, não procrastine essa semana. Para isso, a primeira regra é não ser multitarefas. Eu falei, cara, as minhas alunas, elas não têm chance de não ser multitarefa, porque elas são mães, elas têm que cozinhar, elas levam o filho para a escola, elas têm que resolver as coisas do marido, elas têm que vender, elas têm que produzir, elas têm que aprender marketing digital, elas têm que aparecer nos stories, porque eu fico enchendo o saco para elas aparecerem nos stories. Como que eu vou falar para uma mulher dessa não seja multitarefa, né? Tipo assim, sendo que a vida dela é constituída de uma forma que ela não consegue. E aí eu percebi que eu tinha essa facilidade de pegar a conversa dessas pessoas e trazer para uma conversa
mais adequada, uma conversa de comadre, né? Usando o livro da Clarice Sterpicolas, lá, a Ciranda das Mulheres Sábias, ela fala que comadres são... É isso, é uma rede de apoio, é um círculo de mulheres, são amigas. E historicamente, comadre virou o quê? Fofoqueiras, mulheres que se reúnem para ficar de conversinha fiada, né? Porque eles esvaziam esse sentido, que é o sentido da rede de ajuda, da rede de apoio, que são das mulheres que historicamente sempre procuraram se ajudar, né? E aí, quando a gente faz as pazes com essa vulnerabilidade, a gente assume, a gente posiciona ela, então, né? Quando eu estou com questões específicas de autoestima lá embaixo, chegar e falar isso abertamente, o empoderamento, ele vem com mais facilidade. Então, eu acho que há, sim, muitos fatores externos, mas os fatores externos, eles são muito mais no sentido de minar o nosso empoderamento, né? Então, a gente tem que buscar muito de dentro essa rede de apoio que as meninas falam, esse grupo de pessoas mais próximas, porque essa soma das pessoas à nossa volta é porque a gente está dando espaço, às vezes, para pessoas que estão te pondo para baixo, falando que o que você faz é importante, onde já se viu uma mulher divorciada fazer isso, né? Onde já se viu uma mulher que está em tal situação ainda não ter filhos, onde, né? Então, assim, é sempre um olhar, é sempre um julgamento que domestica a gente, que volta a gente para o nosso lugar. E como historiadora, eu sempre estudei muito a história das mulheres, e eu carrego isso muito lá para a minha conversa digital com as meninas, né, do Empreendedora Feminista, que eu falo assim que, historicamente, a gente é muito contada porque a gente não podia pintar, a gente não podia escrever, né, a gente, mulheres, a gente não podia trabalhar naquilo que bem entendia. Só que, historicamente, as mulheres pintaram, as mulheres escreveram, as mulheres foram para a guerra. Então, é uma escolha como a gente conta essa história. E eu, durante muito tempo, escolhi contar do que a gente era proibida, né? A gente sempre foi muito proibida. E o meu empoderamento me ajudou a entender que eu poderia contar essa história de como a gente resiste. Porque as mulheres foram proibidas de escrever poesias, mas sempre escreveram poesia. Foram impedidas de cantar, mas sempre cantaram, né? Sempre empreenderam. A gente, historicamente, conhece mulheres que, né, assumiram o negócio da família, fizeram e aconteceram. Então, é uma escolha quando a gente muda um pouco esse discurso, porque aí a gente vai entendendo que esse empoderamento, ele precisa respeitar essa vulnerabilidade, né, que a gente tem, e buscar essa ajuda, né, uma ajuda profissional, uma ajuda de amigas. Nós, mulheres, somos educadas a não gostar de mulheres, né, então a gente é meio que educada a não confiar nas mulheres da mesma forma que confia. Então, eu sei que várias aqui, em algum momento da vida, já devem ter falado assim, eu prefiro... amizade com homens, como se isso fosse maravilhoso, né? Eu prefiro ter amigos homens do que amigas mulheres, como se isso me colocasse num patamar mais alto. Eu, durante a minha adolescência e juventude, o começo da juventude, porque eu me considero meia jovem, né? 39 anos, ainda super jovenzinha hoje em dia, eu tinha esse olhar que quanto mais amigos homens eu tivesse ao meu redor, mais interessante eu era, né? Porque eu agradava a esse público e não ao público de mulheres. E eu fui rompendo, né? Essas crenças que a gente vai se educando, eu fui rompendo e eu consegui construir, assim, uma rede. Eu tenho uma rede de apoio, gente, que é, assim, absurda, né? As minhas amigas, assim, estão nos seus momentos mais loucos de vida e para tudo porque viu que uma postagem minha lá no Facebook, eu tô reclamando de algo e já vem saber, e já vem conversar, e já vem ver o que quer fazer, mas é porque quando eu li esse livro da Clarice, é um livro bem fininho, ele está até dentro da minha mochila que eu tinha emprestado para uma amiga, ela me devolveu hoje. Ciranda das Mulheres Sábias. Quando eu ganhei esse livro, eu ainda falei assim, foi justamente a amiga taróloga, uma amiga que sofreu violência, né, doméstica, que eu recebi dentro da minha casa, que a gente tirou da casa dela, trouxemos para Três Lagoas e tal. E aí eu falei assim, nossa, você me deu... E faz muitos anos, né? Eu falei, você me deu um livro de história de velha, pensei comigo, né? De história de idosas, anciãs, que é a história das anciãs, né? Eu falei, nossa, né? Porque não deu um livro mais jovenzinho. E aí, no livro, a gente entende todo esse conceito de comadres. Então, hoje, essas amigas, a gente tudo se chama de comadre. Por quê? Porque são mulheres que se apoiam, são mulheres que não julgam. E aí, em determinado momento, no Facebook, eu criei um grupo, coloquei amigas que puderam chamar amigas, porque eu lembro até que eu cheguei numa que era mãe, tinha 3 filhos e um marido.
E eu falei assim, amiga, esse grupo é para aquele dia que você quer, assim, falar que você odeia ser mãe, que você não queria ser mãe e tudo mais, e escrever, e tá tudo bem. E tá tudo bem no momento seguinte falar, não, eu amo meus filhos, né? Eu amo minha família e já passou. Era só a necessidade de falar. Porque a gente não tem, as mulheres não têm espaço para vulnerabilidade. A gente aprende a esconder dos filhos, do marido, dos pais, da sociedade, no trabalho. E aí, nisso, o empoderamento, ele sempre vai ser meio capenga. Porque se a gente não traz a própria vulnerabilidade para jogo, porque vulnerabilidade não é bom nem ruim, ela existe, ela simplesmente existe. É o medo de fazer algo, né? É o se entregar no sentimento. Então, a vulnerabilidade, ela não é necessariamente positiva ou negativa, ela existe. E quando a gente nega ela por achar que ela é só negativa, ela anestesia tudo na gente. E aí as mulheres entram nesse modelo automático, que é um modelo muito cômodo na sociedade, que é o modelo da desistência. Olha um casal aí que está há 10 anos junto. Quantas coisas, que tem 2 filhos, quantas coisas a mulher desiste e quantas coisas o marido desiste, né? Às vezes o marido mantém o futebol dele, o marido faz a corrida dele, e a mulher desiste de fazer a unha, porque naquele horário é o horário que ela vai buscar criança, ela desiste de fazer uma atividade física, só vai fazer depois que as crianças já estão maiores, porque a gente entende que a desistência é uma característica nossa, de mulheres, porque nós somos fortes demais, nós não podemos ser vulneráveis. A gente acha legal falar que o marido, o namorado, o companheiro, né, não pode tomar uma injeção que fica lá morrendo, e a gente está lá com um monte de dor, né? E não deveríamos, não é eles que estão errados, né? Não é eles que estão errados. É nós que precisamos aprender a ser mais vulnerável e entregar mais essa vulnerabilidade para o mundo. Porque a gente é considerado sexo frágil, socialmente lidas assim, e por ser lidas assim, a gente quer ser sempre, né, aquelas pessoas totalmente assim inabaláveis. E não existe como você ser inabalável. E aí eu acho que, né, não tem muito o que falar, porque as meninas vêm falando e é exatamente isso, mas é só chamar essa atenção, né, para essa vulnerabilidade, para que a gente respeite mais. Porque parece que empoderamento é ser inabalável, né, e é justamente o contrário. É quando você olha para suas vulnerabilidades e você dialoga com elas, você traz elas para o mundo e você vai trazer em cima disso. Por isso que eu acho que as terapias e todas as formas de terapia, desde que te ajudem, são essenciais, né? Porque elas vêm muito nesse cerne, que é as nossas vulnerabilidades, para falar disso para o mundo, para trazer tudo isso para o mundo, para que a gente aprenda a se posicionar, para que a gente aprenda a desistir quando é hora, sim, né? É impossível você viver uma vida sem desistências, mas que a gente mulher, não desista no modelo automático. Eu falo muito que a gente é no piloto automático. Você já nem sabe de quantas coisas você desistiu por você numa semana, né? Você não para pensar mais. Tipo, eu desisti de fazer a unha porque nessa hora eu tinha que resolver tal coisa, eu desisti de ler esse livro hoje porque o marido queria assistir um filme, né? São tantas pequenas desistências que podem existir, mas elas não podem ser no modelo automático, porque a gente não respeita a vulnerabilidade e a gente não se empodera se não fizer isso. É isso. Eu acho incrível, porque a Luciana falando, tipo assim, é totalmente a pauta que eu e o Pablo criou, assim, do assunto, ela vai falando tudo assim, aí eu falo, então a gente estava no rumo certo mesmo, nas pautas. Mas muito obrigada, está sendo muito bom. E é realmente, né, o contexto que a gente está inserido que vai influenciando, e é uma coisa que, tipo, ou um contexto é bom e vai te influenciar para o bem, ou ele é ruim e vai te influenciar para não ser aquilo, né, e tudo mais. Tudo depende de onde você está mesmo e qual que é a rede de apoio que você quer criar. E aí, sobre isso, eu gostaria de saber como que é ser resistência nesse mundo que a gente está inserido hoje, no contexto político, familiar e tudo mais. Como é ser resistência no empoderamento feminino? Eu vou. Olha, falar disso, estar aqui já é ser resistência, né? Eu acho que a gente já começa quando a gente dá a cara, a tapa e se assume, a gente já criou uma resistência. Na fala da Lu, só voltando um pouquinho para poder complementar o que eu vou falar, ela
ela falou assim, como uma mulher divorciada faz isso, as coisas que a gente ouve e que vão sendo colocadas nas costas da gente, e a gente vai levando porque parece que é natural. Eu tirei o útero há quase 4 anos atrás, por causa da endometriose e tal. Foi a melhor decisão depois de muito sofrimento e de muitos tratamentos. Porque eu não queria ter mais filhos, mas ficava aquela história de que, né, vai que você em algum momento, tal. E aí, quando eu me separei, eu ouvi da minha mãe uma coisa assim que chocou muito e que me deu vontade de bater nela, mas não pode. Ela falou assim, mas e agora? Você vai separar, e aí você não tem mais útero, e se você conhecer alguém que quer ter filho? Eu falei, pô, mãe, mas eu vou separar, mas eu já tenho 42 anos, e se alguém quiser ter filho, que procurar uma pessoa nova, né? Porque eu já tive os meus, já encerrei esse expediente da minha vida. E ela colocou isso como se fosse uma coisa tão assim, tipo, eu tenho um X vermelho marcado na minha frente, né? Ninguém vai olhar para mim como uma mulher porque eu não posso gerar filhos. Né? A Lu não quis ter filhos e aguenta o povo enchendo o saco e um peso da sociedade, uma cobrança, né? A gente optar pelo que é bom para nós, pelo que nos faz bem, é ser resistência. E é difícil e é dolorido para a gente manter essa postura, né? E dizer, estar presente na sua decisão de falar, olha, eu não vou estudar porque eu não quero. Eu não vou passar 5 anos numa faculdade porque eu não quero. Eu vou fazer outra coisa porque eu agora quero ganhar dinheiro, agora eu quero fazer isso, agora eu quero ser dona de casa. Eu vivi um momento na vida em que eu optei por fazer bolo e vender. E eu fiquei 5 anos vivendo de fazer bolo e vender bolo de festa, cupcake, docinho. Mas foi uma opção que eu fiz. Mesmo que eu estivesse ainda dentro de um casulo, muito longe de virar borboleta, eu pude exercer essa decisão. Fui tida como louca. Mas é muito importante que a gente tenha essa noção de que a gente pode decidir e que o fato de você escolher se você vai usar DIU para prevenir ter filho, se você vai tirar o útero, se você vai pedir para o seu parceiro fazer vasectomia, coisas assim tão simples, elas já representam uma resistência muito grande diante dessa sociedade amortecida que a gente vem. Né? A gente vem vivendo o piloto automático, anestesiado, o tempo inteiro. Então, a gente não se dá conta de quantas renúncias faz, de quantos sims a gente responde querendo dizer não, e quantos nãos a gente fala para nós mesmas, querendo dizer não para o outro, mas aí a gente fala para evitar briga, para evitar chateação, para evitar uma conversa que eu não quero ter agora, eu vou deixar de fazer isso, não tem problema. E a gente e isso vai somatizando na vida, né? E o momento em que você fala, não, agora eu vou fazer por mim, eu vou me posicionar e vou dizer, não, até aqui você veio, até aqui você mandou, até aqui, agora a partir daqui sou eu que decido, sou eu que faço as minhas escolhas. É o processo libertador e dolorido, é como você arrancar a sua pele e virar outra coisa. Né? Eu digo assim, que nesses 3 anos da metamorfose que eu venho vivendo, um dia após o outro, tendo que se posicionar, tendo que dizer, não, essa é minha escolha, sabe? Eu larguei um casamento, eu mudei de religião, eu tive experiências que eu nunca imaginei que eu teria, experiências sexuais maravilhosas, que era uma coisa que, era pecado, era inconcebível, não sei o quê. E eu falei, não, o meu posicionamento de ser resistência, eu vou me abrir para um outro mundo, eu quero ver isso, eu quero experimentar e dizer se eu gosto, se eu não gosto, se eu quero, se eu não quero. Todas essas pequenas decisões que a gente toma são formas de resistir, são formas de mostrar que a gente tem uma vontade, né? Que a gente não está para fazer o volume na massa, mas que a gente está
dar gosto nessa massa, para dar sabor, para azedar de vez em quando mesmo, para fermentar, para mudar, né? Para a gente não passar pela vida como se não fosse nada, como se fosse só mais uma pessoa, né? Então eu vejo a resistência desse jeito. E eu encaro todos os dias, assim, eu acordo para resistir, acordo para dizer não, para contrariar, para questionar. Né? Eu botei a frase do Pequeno Príncipe ali, porque eu estou estudando o Pequeno Príncipe na minha dissertação do mestrado, e pensa um menininho chato, perguntador, né? Esse Pequeno Príncipe. E ele está me ensinando muita coisa, assim, e eu estou ficando assim também, né? Ah, mas por que a gente tem que ser assim? Por que não pode fazer de outro jeito? Por que a gente não vai por outro lado? Então, por que tudo tem um porquezinho? E isso nos torna chatinhas, mas nos torna marcantes e faz com que a gente faça a diferença. Me alonguei de novo. Vai, quem que vai agora? Então, deixa eu pegar esse gancho aí, porque do mãe, né? Porque eu sempre falo assim para as pessoas, seja aluna, seja amigo, seja parente, eu falo, cara, se eu tivesse um filho e vocês passassem socialmente a me enaltecer, talvez eu até tivesse um filho. Mas o que acontece quando uma mulher tem um filho pela primeira vez, né? Como a Ana, que teve aos 15. É ressachada, é maltratada, todo mundo mete o pitaco, todo mundo sabe mais do que ela. Falei, então, na verdade, não é sobre ter filhos, é sobre vocês quererem sempre achar alguma coisa. Se eu falasse assim, ok, vou parir uma criança, vou gerar uma pessoa pôr no mundo, e a partir disso vocês vão me tratar como a deusa que eu mereço ser. E se as pessoas me tratassem assim, tudo bem, né? Então, realmente fazia sentido. Mas não faz. A minha melhor amiga, que a gente tem a mesma idade e que teve filho depois dos 35 anos de idade, eu falo para ela, eu falo, meu Deus, você tem que escrever um livro sobre a maternidade, porque ela não tem uma mãe, um pai, o marido também não tem uma mãe, um pai, tudo foi no YouTube que eles aprenderam a criar. Aí, às vezes, ela me olha e fala assim, tá viva, né? Pelo menos tá viva. E ela é muito engraçada. E ela, tipo assim, foi questionada até porque a filha começou na creche com 4 meses de vida, né? No CI, não pode mais falar creche, no CI, com 4 meses de vida. Mas a minha amiga é uma trabalhadora, ela não tem opção de não trabalhar, ela não tem condições de ficar em casa. Então, assim, era tanta pedrada que às vezes alguma amiga nossa, que já tinha 2 filhos, mandava uma pergunta para ela mandava no meu WhatsApp, falava assim, procura a resposta certa, pelo amor de Deus, porque eu não aguento mais dar respostas e não sei a certa. Que desde a gravidez, do tipo, você passou bucha nos peitos? Ela ficava assim, procura no Google se é importante ou não passar bucha no peito, porque ela só queria dar respostas certas para as pessoas, assim, para elas pararem de encher o saco dela. Então, assim, ser mulher é uma condição de resistência, né? Se você é mãe, você vai ser extremamente criticada em vários momentos por isso, porque amamentou em público, porque fez isso, porque fez aquilo, porque ousou sair, deixar a criança com o pai. Meu Deus do céu, uma coisa absurda dessa, né? Uma mulher chega numa festa, deixou o filho com alguém, todo mundo pergunta, né? E aí, mas com quem tá seu filho? E não tem essa mesma atitude com os caras. Então, estar no mundo pra gente já é uma resistência. Eu, particularmente, eu não me imagino não sendo resistência das coisas, né? Eu sou muito de me posicionar contra. Eu lembro que quando eu fiz o meu mapa astral com uma moça, ela falou assim, meu Deus do céu, você nasceu pra guerra. Né? Eu falo assim, realmente eu tenho até um problema com isso, porque eu compro as guerras de outras mulheres todas. Aí agora eu fiz umas outras terapias que ela falou, para de comprar a guerra dos outros, compra só o que é guerra sua. Porque assim, quando é uma coisa com mulher, assim, vai me entranhando assim, aquilo, e eu preciso. E às vezes eu sou extremamente irracível na forma como eu falo. Só que aí também é os estudos que vêm trazer para mim que eu não sou irracível, eu sou corajosa, né? Mulher não é brava, mulher é pontual. Então, às vezes, você é brava demais. Na verdade, é porque eu me posiciono, eu exijo que as coisas sejam, né, corretas no meu ambiente de trabalho comigo, com os meus direitos trabalhistas. Então, tudo isso
coloca as mulheres numa condição que, se a gente não é uma donzela, a gente não é recatada, a gente não é do lar, a gente não é maternal o tempo todo. Porque não é ser mãe, é ser maternal. É isso que a sociedade quer, que você se anule inteira, né, em função das suas crianças. Se você não é tudo isso, você automaticamente é jogada na resistência. Então tem muita mulher que nem imagina, né, que é uma resistência do caramba e é extremamente resistente, porque bate de frente com algumas coisas. E aí é pensar que a gente tem que ir educando essas meninas de hoje cada vez mais para naturalizar essa resistência, né? Porque hoje se fala muito que os casamentos acabam muito cedo, que as pessoas se divorciam o tempo todo, que antigamente tinha mais amor. Não tinha mais amor, tinha mais silêncio, tinha mais mulheres caladas dentro dessas casas, né? Não era amor. Eu tenho uma amiga que, depois de adulta, já tinha 2 filhas basicamente adultas, se descobriu lésbica e levou a namorada para dentro da casa da avó. Falou: Lu, eu fui no medo do caramba da minha avó, né? Porque minha mãe aceitou, mas aceitou assim. E é uma família só matriarcal, assim, não tem mais homem na família, os homens foram ficando para trás, só ficou a mulherada. Ela falou assim: mas quando eu cheguei na minha avó, eu fiquei muito nervosa, né? Minha avó me criou. E aí ela falou assim: quando eu fui falando, que eu fui me relacionando com a Bruna, tal, e nananã, a minha avó, ela se encheu de uma curiosidade alegre. Ela queria saber tudo, Lu, ela entrou na nossa intimidade. O que ela entendeu? Que a avó dela sempre teve interesse em relacionamentos afetivos com mulheres, mas viveu mais de 50 anos com um homem, porque era o que se exigia dessa mulher. Ela falou assim: eu chorei tanto depois, eu passei dias chorando, imaginando a vida que a minha avó levou, né, tendo que viver. Então não é que antes as coisas haviam mais amorosidade, as coisas elas eram mais silenciadas para as mulheres. Então hoje nós somos resistência, né? Eu gosto muito de falar que a gente é ancestral das que estão por vir para a revolução, que a gente está numa mudança de era. Quem estuda marketing, gente, da área de vocês, enfermagem, né, que é a área de saúde, deve ter também esses marcos de mudança de era muito grande. Na história a gente está vivendo, né, uma conjunção que, meu Deus do céu. E assim, dentro do marketing, a gente vê que o marketing ele tem voltado mais para um conteúdo com propósito, mais humanizado. E os milionários estão olhando para isso e tentando puxar isso da gente, que para a gente é orgânico. Então, é notório em qualquer área que está havendo uma mudança de comportamento, uma mudança de era. Não no sentido, né, new age da coisa, lá dos anos 80, 90, que o povo fica meio doido e tal, mas é nesse sentido de que os propósitos do mundo, eles têm que mudar. O planeta não aguenta mais muito tempo do jeito que ele está indo. Não existe mais condições, né? Então, nós aqui hoje, a gente é resistência porque a gente está criando essas mulheres nessa nova geração, né? Então, nós vivemos uma história de muita movimentação, nunca fomos mulheres caladas, historicamente falando, fomos silenciadas. Historicamente, a gente é muito silenciada, né? Vou dar um exemplo aqui que me irrita muito quando eu vejo, mas me irrita assim num nível de eu ficar possessa, e o povo me marca porque sabe que me irrita, né? Então, todas as amigas ficam me marcando nas postagens. Eu sou extremamente apaixonada pela história da Frida Kahlo. Eu tenho a Frida Kahlo no meu corpo, eu tenho uma parede inteira da Frida Kahlo, eu tenho todos os livros. Eu queria fazer lá no meu escritório, mas meu escritório tem ar-condicionado, eu fiquei aqui no quarto mesmo, porque eu queria com meus livros assim, tá, né? Porque eu leio muito sobre artistas, mulheres e tal. E aí muita gente, quando vai falar da Frida Kahlo hoje, fala do marido, do Diego Rivera, que ela vivia um relacionamento conturbado e que ela vivia um relacionamento tóxico. Gente, a Frida nunca viveu um relacionamento tóxico. Ela viveu um relacionamento conturbado porque a bicha também era conturbada pra caramba. Catava Deus e o mundo, ia pros bar, falava que o Diego era impotente, era broxa, não dava conta dela, e saía com todo mundo, e saía na navalha com a galera quando ela tava louca e bêbada, e teve relacionamento, se magoou porque o Diego Rivera engravidou a irmã. Na verdade, a mágoa da Frida ali era a gravidez. A Frida tentou várias vezes, né, gerar uma criança e não conseguiu a níveis absurdos. O Diego Rivera é feio. Eu falo, gente, olha a Frida Kahlo. Ela não é uma mulher que se apaixona por padrãozinho. Ela
se apaixonou por o maior muralista mexicano. Né? O cara é um artista sensacional. E aí, o que acontece com isso? Reduz a história de uma mulher sensacional a uma pretensa violência que ela não viveu. Ela foi muito mais livre que aquilo. Então, a gente precisa começar a recuperar essas histórias. A gente tem muitas mulheres antes da gente na família. Começa a olhar para a família de vocês, para essas ancestrais. A gente tem muitas mulheres que às vezes a gente não dá atenção para uma coisa ou outra da história, e aí quando você ouve de novo com o olhar, né, com o olhar não, com o ouvido apurado, você descobre histórias assim absurdamente incríveis. Teve uma que viralizou de um cara que contou que a avó dele punha 10 cadeados no portão, já idosinha, né? Ela punha 10 cadeados no portão, e eles achavam aquilo exagero de vó e ponto. E aí um dia, uma filha mais velha veio passar as férias na cidade deles e falou que não, que ela expulsou o marido de casa na década de 40, ela expulsou o marido de casa, e ele tentava entrar, e ela punha os cadeados, e até hoje ela usa os cadeados, o cara já morreu, já estava lá, mas ela punha os cadeados que era para não deixar voltar. Então, olha que história incrível. Então, assim, procura na família de vocês a resistência também. Procura nessas mulheres que veio, porque elas são histórias silenciadas, mas quando você entra, eu sou muito assim, chameguei com a minha avó. Minha avó é uma história de resistência assim, incrível. Já acampou, minha avó já se fez teatro fingindo que ela era indígena, bêbada, para denunciar que os brancos entravam com a cachaça para tomar as terras na região aqui do Mato Grosso do Sul. Então ela fazia teatro, ia nos lugares apresentar esse teatro. Então a gente tem que procurar nessas ancestrais que ainda estão aí, ou que você tenha documentos, que você tenha cartas que ela escreveu, busca essa resistência, né, nessas ancestrais. E aí você vem para a tua, né? Você vem para a tua, porque como a Priscila falou, a gente é pura resistência, a gente está aqui e a gente vai ser resistência para a próxima geração e vai ter uma hora, né, eu preciso acreditar nisso, que as mulheres não vão mais precisar ser resistência. Né? As mulheres vão ter chegado num nível social de respeito, de equidade, né? Assim como as pessoas LGBTQI+, assim como todos os grupos vão ter um processo que a gente não vai precisar ser resistência, mas vai demorar. Né? E se a gente fizer essa recuperação da própria família, das pessoas da sua família, é um exercício de vida, é um exercício assim, de choro, quando você enxerga essa resistência na sua família, né? E é uma resistência também que você vai passando historicamente para frente. Então, é isso. Para mim, resistência é muito mais do que pensar, né? É também pensar a mim, pensar todas as vezes que eu fui para o enfrentamento, que eu fui, né? Que eu bati de frente, que eu fui para bairro, eu cansei de ir para bairro de ocupação e, né? Para assentamentos. A gente teve recentemente em Três Lagoas um caso gravíssimo aí que descobriram, né, num assentamento aqui, o Sodoma e Gomorra, como eles chamaram, que era uma família que, né, que estuprava crianças o tempo todo. E essa denúncia eu já fiz várias vezes, porque dentro desses espaços se falavam pra gente, acontece, e nada ia pra frente. E quantas vezes, assim, eu falando de violência, aparecia algum cara e falava assim, né, e eu falava assim, você acha que eu tenho medo de você? Só que eu falava isso e já olhava para o lado para ver quem estava do meu lado, né? Normalmente a minha amiga capoeirista Fernanda Aranha, eu não saía sem ela de lado, porque eu estava cagando de medo, eu estava morrendo de medo, mas eu tinha ali que parecer, né, uma resistência maior para que aquelas meninas, aquelas mulheres aprendessem a resistir um pouco também. Então, muitas vezes eu estava com muito medo, mas eu falei, você acha que eu tenho medo de você? E nananã, eu não tenho medo de homem igual você não, meu filho, mas estava assim, olhando para o lado para saber se eu não estava, né, sozinha, se eu não ia levar um tiro na cabeça ali em qualquer momento, né, sozinha ali, porque é isso que a gente precisa fazer, é resgatar essa resistência, usar a própria resistência na gente e passá-la para frente, né? E aos homens que estão aqui, incentivem as mulheres a ter resistência, né? Façam esse papel de vocês, porque a vida, assim como eu reflito nos meus privilégios de mulher branca, vocês refletem os privilégios de ser homem na nossa sociedade também. É isso. Uau. Vamos lá. Na minha opinião, ser resistência é ser você. Ser resistência é você viver de acordo com seus valores, de acordo com seus padrões
e padrões que são determinados por você. Ser resistência é a gente se enxergar tanto como seres importantes dentro dessa sociedade, e a Lu falou da educação em relação às meninas. Mas ser resistência é saber educar os nossos meninos. Porque o que a gente vê hoje, gente? Muitas mães solos, muitos pais aí que são ausentes e que são as mulheres que criam os filhos. E a gente vê uma sociedade muito doentia, de homens que você fala assim, gente, sabe? E é triste, a gente chora ao ver certos noticiários e de ver que uma juventude, um povo novo, está tão alienado, achando que mulher é posse, achando que mulher é objeto, que se não deu certo comigo, não vai dar certo com ninguém, você merece morrer. E essas políticas que não fazem nada, que são deficientes. Então, assim, ser resistente é a gente saber, de fato, qual é o nosso lugar e a nossa responsabilidade na construção de tudo que está acontecendo hoje em dia, sabe? E é aquela questão de educação mesmo, de saber educar as nossas filhas para terem voz, mas também saber educar os nossos filhos, para que eles sejam cavalheiros, que eles saibam o que é ser um homem de verdade, como é tratar uma mulher de verdade. E aí aquela questão de dentro de casa, né? O que você se submete, o que você não se submete, o que você aceita, o que você não aceita. Porque muitas vezes aquele menino é daquele jeito, mas porque a mãe já se submeteu a tanta coisa e não teve voz. E aí, de repente, ser resistência é você abrir a sua boca para falar e para lutar pelas causas que você acredita. Sabe? Ser resistência é você, gente, é você se defender, é você ser você e você querer influenciar mais positivamente o possível. Porque, como já foi dito aqui, a gente cresceu dentro do ambiente em que, assim, eu sou casada e eu gosto de ser casada. Eu tô casada há 20, eu tô com meu marido há 26 anos, casada acho que 22. Ai, é tanto tempo, gente, que a gente perde as contas. E eu já tive muitas dificuldades no meu casamento. Mas, ao mesmo tempo, hoje eu olho e falo assim, poxa, que legal que eu não desisti. Porque a gente está numa maturidade de um relacionamento que é muito gostoso. Então, quando se fala assim do passado, realmente, a gente sabe a opressão que as mulheres vivem em todos os tempos, e no passado e no presente, e vai acontecer, infelizmente vai acontecer no futuro, mas porque falta essa questão da educação, de você saber que você não é melhor e nem pior, mas que você está ali, ó, de igualdade. Homens e mulheres, eles devem crescer juntos, contribuírem juntos para um relacionamento de mútuo respeito, sabe? E aí ser resistência é justamente isso. Você ter a sua voz, você defender aquilo que você acredita, você entrar nas guerras que você acha que são necessárias, que valem a pena, e é você realmente ter voz. Porque por muito tempo a gente foi muito tolhida e de repente ensinada que você tinha que crescer e casar e ter filhos. E se não quiser ter filhos? Não tem. E se não quiser casar? Não case, sabe? E aí que você com 30 anos você tem que ser CEO de uma grande empresa. Mas se você não quiser ser CEO de uma grande empresa, alguém, acho que foi a Lu que falou que vem de pano de prato, que já trabalha desde os 16 anos. Então, tipo assim, eu profissionalmente, o meu sonho era virar analista de treinamento e desenvolvimento. E quando isso aconteceu, eu falei assim, gente, eu me acabei tanto para isso. Por quê? Porque te ensinam que você precisa ser bem-sucedida profissionalmente, que você precisa ter um salário X. E é claro que é legal ganhar dinheiro, mas quando a Priscila fala assim, gente, eu dei um downgrade e foi a melhor coisa que eu fiz na vida, eu sei o que é essa liberdade. Eu entendo as privações que ela passou, eu entendo que muitas vezes foi difícil e que você fala assim, ai meu Deus, mas eu tinha aquele salário, eu tinha isso, eu tinha aquilo, hoje eu não posso, mas nós somos seres adaptáveis e não é isso que pode nos parar, sabe? Então eu também saí de um cargo legal de uma empresa e fui vender geladinho na rua. Entendeu? Olha o geladinho, geladinho por mim, moça, vem cá, vem cá, vem cá. E você ser
resistência é ser isso, é você trabalhar pela sua causa, você defender a sua causa, você defender aquilo que você acredita, sabe? Nesse meio termo, eu vou fazer 1 ano mês que vem. Oi, a garganta secou. Eu vou fazer 1 ano que eu tô fora do mercado de trabalho. E assim, eu já tive vontade de voltar, mas pela questão de finanças mesmo. Mas ao mesmo tempo eu falei assim, gente, eu não vou estar sendo sincera comigo. Eu não quero mais estar no lugar que a motivação seja pagar conta. E ser resistência é ser isso. E é você acreditar naquilo que é a sua missão, que é o seu propósito, e falar assim, olha, tá difícil, tá complicado, mas é nisso que eu acredito. É disso que eu quero viver. É disso que eu vou suar. Já dei tanto sangue para os outros, por que eu não posso dar sangue para mim? Então, ser resistência é não, de repente, se não é legal para você estar de 8 às 18 dentro de uma empresa, ser resistência é você permitir não estar. Então, eu acredito que ser resistência, gente, é ser você e viver os seus padrões, e viver o seu propósito, e viver aquilo que você acredita. Ai, secou a garganta. É isso. Falas lindas, maravilhosas, gente. E eu queria fazer um comentário, tipo, não é uma pergunta, mas é um comentário que a gente podia refletir um pouco hoje sobre o contexto atual mesmo de pandemia. Esses tempos, recentemente mesmo, apareceu na Veja e em diversos outros recursos de mídias por aí, dados informativos sobre mulheres, que vem crescendo muito mulheres chefes de família e que vem crescendo muito a pobreza no Brasil devido à pandemia. Aí eu queria ouvir de vocês um pouquinho sobre essa informação. Ai, isso é muito desafiante e muito triste, e ao mesmo tempo, assim, a gente fica meio que sem respostas, né? Mas a gente fica torcendo para que hajam políticas que realmente venham favorecer quem precisa. E é como a gente falou aqui, muitas mulheres são mães solos, de homens irresponsáveis que, sabe, se dão uma lata de leite, acham que estão fazendo muito. Em meio a essa pandemia, quando a Luciana fala assim, como não ser multitarefa? E, de fato, porque essa mulher, muitas vezes, está abandonada, tem filhos, e aí acaba perdendo emprego em meio a toda essa situação de pandemia, mas ao mesmo tempo a gente vê assim que o povo brasileiro é tão criativo e inovador que ao mesmo tempo que tem essa estatística do aumento de pobreza, mas ao mesmo tempo a gente percebe que tem mulheres que têm arregaçado as mangas, sabe? E que em meio às dificuldades elas estão encontrando saídas. É muito difícil porque tem a crise do Covid? Tem, mas ao longo da história, a Lu, que é historiadora, né? Ao longo da história, a gente vai perceber o quantas crises que o planeta viveu, que o Brasil viveu, e essa crise do Covid, eu acredito, creio que vai passar, mas daqui a um tempo a gente vai viver outras. A gente vai viver outras. E quando a gente fala aqui da questão do empoderamento, é essa questão de ampliar de consciência mesmo, gente, de a gente assumir as nossas vidas, por mais difícil que seja, mas para a gente não ficar refém. Refém. A gente precisa criar uma cultura mesmo de empoderamento intelectual, para que a gente possa entender como é que funciona algumas políticas, como é que possa entender como é que funciona o ciclo para que cada vez o pobre fique mais pobre, e o rico fique cada vez mais rico, e a gente criar uma resistência frente a isso. Então, você estudar, você correr atrás do seu, você, sabe, enfrentar todos os desafios, também é ser resistência. É muito difícil a gente se deparar com esse cenário, e aí eu falo aquilo que a Lu falou, eu sou privilegiada porque eu estou 1 ano fora do mercado de trabalho, me deu vontade de voltar a trabalhar também, mas graças a Deus que eu tenho meu marido e que não é aquela imposição, sabe? E que ele mantém as coisas dentro de casa, e quando eu fui, ele falou assim, filha, você quer fazer isso mesmo? Mas isso aí que você está procurando não tem nada a ver, você nem gosta disso. Se fosse alguma coisa que tivesse a ver com a sua área, eu até digo,
Então, eu me coloco como uma situação de privilegiada, mas eu também entendo que existem pessoas que não têm esses privilégios. E como eu gostaria, assim, sabe, de estar conectada com mulheres que pudessem ir ajudar essas mulheres a passarem por transformações, mas principalmente pela transformação da mente, principalmente pela ampliação dessa consciência, porque a gente precisa se levantar para assumir as nossas vidas e lutar, guerrear pelas nossas causas para trazermos transformações reais na nossa mente, na nossa vida e que de repente vai impactar, né, outras pessoas. É mais ou menos isso. Quer falar, Luz? Pode. É que eu tava apertando o errado aqui. Eu somo, Bia, mais uma coisa que material não tem se falado, jornal não se fala, mas que a gente está observando. A gente passou muito tempo no nosso país tentando diminuir essa desigualdade social da educação, principalmente da educação pública da região periférica. E a pandemia, sim, acabou com tudo. Eu já cansei de chorar de raiva, de chorar de ódio, porque isso não é pensado que a gente tem Eu tenho, né? Eu dou aula numa escola de bairro periférico, eu moro em bairro periférico, eu moro aqui na saída para Campo Grande, no Parque São Carlos. A minha escola ela é municipal, mas ela tem mais de 1.500 alunos, então ela tem todo um universo de escola estadual hoje. E eu trabalho nela desde quando eu passei no concurso. Eu escolhi aqui porque eu sou freiriana, eu acredito muito no que Paulo Freire diz, e eu fui para a escola do bairro que eu nasci, cresci e vivo. Então eu falo para os meus alunos que eu me reconheço o tempo todo na história deles. E o que a gente tem visto é alunos não voltar, né? A gente começou agora o sistema híbrido, né? Híbrido, um termo falso, mas que é híbrido. E eles não estão voltando porque eles estão indo para o mercado de trabalho. E não é um mercado de trabalho positivo. Aluno me falar, professora, eu não posso fazer, porque às vezes tem um negócio que ele tem que ir lá, porque eu vou descarregar caminhão lá no supermercado tal. Né? Então, assim, as famílias voltaram para o trabalho muito rápido, a escola não voltou. E o que se faz com essas crianças de 13, de 12, de 14 anos, né? Coloca para trabalhar. Vai trabalhar com um tio, vai trabalhar com alguém. Então, além de tudo que a gente está vendo, a violência contra a mulher aumentou dentro dos lares, né? A pobreza, para mim, a pobreza não é só a pandemia, é um projeto social em vigor hoje no nosso país, né? Houve um momento aí de que as coisas começaram a ter, né, dentro do consumo, pelo menos, até um equilíbrio, digamos assim, e tudo isso se perdeu, né? Tudo isso se perdeu, a educação se perdeu. Hoje eu fui na biblioteca da minha escola, porque eu incentivo muitos alunos a ler. E aí eu fui na biblioteca da escola pegar livros. Eu não sei, né? Já faz uns 4, 5 anos que não vem um livro novo para a escola. E eu olho lá, assim, da época que eu comecei, livros da área de educação, assim, os melhores nomes, né? Todo mês chegava vários livros, ou seja, havia um incentivo à educação. Para mim, achar livros que eu fui garimpar material para passar para os alunos foi muito difícil. Então, assim, a pobreza, ela está muito grande. Isso não é só a pandemia. A pandemia, eu acho que ela foi uma facilitadora. Ela facilitou um projeto social aí, né, de extermínio de população pobre, de extermínio de população pobre e negra, de extermínio de população LGBT, de extermínio de chances de carreiras, de chances de universidade, porque é como se a gente tivesse voltado uns 30 anos hoje na educação, aí pelo menos, né, na educação pública, vendo essas crianças ir para o mercado de trabalho, e muitas não vão voltar. Ano que vem as coisas tendem a entrar, né, dentro de um normal, mas elas não vão voltar. Então, eu não sei, honestamente eu não sei. A esperança nesse sentido, ela tem sido muito minada, a minha esperança ela é muito minada, porque a experiência do dia a dia me choca muito, assim, tudo que a gente está perdendo tudo com as mãos, assim, né? A gente está vendo direitos conquistados caindo, a gente está vendo bairros voltando a aparecer, bairros da década de 70, quando as mulheres iam para as ruas pedir saneamento básico, né? Parece que a gente está voltando a esse período de não ter saneamento básico nas regiões, porque o que estraga não é consertado mais.
A gente está vendo essas crianças ficarem fora da escola. O próprio, mesmo quem não está trabalhando, esse fosso social entre a criança que tem acesso à internet, aos dados móveis, e a criança que não tem acesso, é uma coisa assim, é criminoso o que fizeram da educação na pandemia, porque possibilidades existiam, formas de trabalho existiam, nunca sentaram com os professores para ouvir o que a gente tinha a propor, né? De organizar, de montar sala. A gente nunca foi contra receber aluno. A gente sempre falou, gente, monta umas salas, que aí vem os alunos que precisam de ajuda, de reforço, que não tem internet em casa, que marcam um horário com a gente, que a gente está aqui. Então, assim, é muito criminoso o que estão fazendo. E eu não sei honestamente, em que pé isso vai ficar. Eu, além de feminista, eu sou classista, né? Eu sou pela classe trabalhadora, e o golpe é muito grande. O golpe na classe trabalhadora, nesses últimos 2 anos, assim, é muito grande. E a gente recupera, mas socialmente falando, a gente tem que recuperar agora uns 30, 35 anos de direitos trabalhistas, de tudo mais, né? Enquanto o povo brigou aí pelo voto impresso, tiraram direitos garantidos de jovens de 18, 19, 20 anos, né, no mercado de trabalho, 13º, FGTS, tudo mais. Então, eles colocam nuvens de fumaça para a gente brigar entre si, né? Enquanto isso, fazem o que bem entende lá e estão, assim, massacrando. A gente tem dó do Afeganistão, tem dó do país vizinho, e não precisa não ter, mas começa a não pensar. O Brasil ainda mata muito mais mulheres do que o Talibã, né? Mata todos os anos da vida dele. A gente ainda tem muito mais crimes, ainda tem muito mais coisa para ser descoberta, para ser entendido. Então, eu não sei, eu não tenho resposta, não. Eu tenho medo, né? Eu vou continuar fazendo o meu papel, eu acredito que a gente tem um projeto social de vida aí, mas eu tenho um pouco de medo, assim, e eu não gostaria de ter... Eu falo para os alunos, a gente vive um momento histórico. Eu falo, vamos estudar sobre vocês, principalmente vocês da rede municipal. Vocês são os únicos na história da humanidade que estão numa sala de aula numa pandemia mundial, assim. Tipo, isso nunca existiu. Nenhuma pandemia do mundo existiu essa situação. Ainda falo para eles assim, quando o pai e a mãe falam que na época deles é pior, eles estão mentindo, porque não existiu pandemia na época do teu pai e da tua mãe, né? Eles têm uma dimensão de que por não ter as redes sociais, a internet, os dados móveis, seria pior, mas eles não viveram uma pandemia sendo alunos e tudo mais. Eu falei assim, vocês são os únicos e a gente vai estudar. Mas puta que pariu, né? Tanto fato histórico que a gente estuda, ano após ano ali, a gente foi premiado, né, com um dos piores possíveis. Eu sempre quis viver um momento histórico importante, mas nunca imaginei que seria uma pandemia mundial, que nunca acaba e que só vai piorando a situação, né? Então, assim, a gente vive um fato histórico e não é só a pandemia, né? A gente também vive um fato histórico que é o desmantelamento da classe trabalhadora, né? De jogar realmente para baixo. A gente está vendo pessoas comendo osso pedido por aí, já estão vendendo, porque descobriram que se alguém está pedindo osso, alguém paga pelo osso. Então, já existem vários supermercados vendendo osso para você fazer sopa, vendendo aquele arroz que eu chamava, quando eu trabalhava em supermercado, e eu vendia feijão. Eu convenci as pessoas a levar o feijão que eu queria. E aí tinha um arroz chamado arroz do cão, que era uma quirela de arroz, né, para fazer para cachorro. E às vezes a gente via, era raro, mas a gente via famílias indo lá comprar, né, o arroz para terminar o mês. E agora a gente está vendo fazer receita com quirela, com bandinha de feijão e tudo mais, né? Então é um projeto, assim, gente, que vem em todos os níveis. E a gente precisa não só ser resistência como mulher, não, mas ser resistência enquanto classe trabalhadora, resistência enquanto sociedade. Porque a coisa tende ainda a ficar um pouco pior e a gente ainda vai viver um período histórico a ser estudado lá na frente muito temeroso, né? Muito temeroso. E cheio de cortinas de fumaça, né? Às vezes o pessoal tira sarro, assim, e marca, assim, nossa, como é que a professora de história vai explicar que o Pirilampo e o Saracura queria dar o golpe no governo, né? Eu falei, ó, eu já quero sair da educação o antes possível, porque eu não quero explicar esse momento histórico, não, eu não dou conta. É escatológico, né? O que a gente vive é escatológico hoje em dia, justamente para criar essas cortinas de fumaça. Então a gente tem que ser atento, tem que prestar atenção, tá vendo criança trabalhar, faz o seu papel de ir lá e conversar,
e ajudar no que for possível, porque o assistencialismo daquele tipo lá da década de 80 já voltou, né? Às vezes as pessoas pedem cesta básica e eu falo assim, gente, eu tô fazendo coisa que eu nunca tinha feito na vida. Eu tô ajudando com cesta básica, gente, da minha família. Eu tenho família hoje em situação de vulnerabilidade social. Eu nunca tive família rica, mas eu nunca tive tios em situação de vulnerabilidade social como eu vivo agora. Então, eu não consigo mais ajudar pessoas de fora, porque muitas vezes eu estou ajudando as pessoas que eu amo, que me criaram, que me ajudaram a educar a pessoa que eu sou. Então, a gente tem que estar muito atento para isso, porque a pandemia só agravou, mas ela não é, né? Ela não é o único ponto desse projeto social aí que a gente está vivendo. Verdade. Gente, eu nem tenho mais assim o que dizer, né? Porque esse assunto também puxa a gente lá para baixo. Mas a pior constatação que eu faço nessa pandemia é que enquanto a gente luta para tentar ajudar quem está próximo, cuidar dos nossos, cuidar dos que não são nossos na medida do possível e fazer o bem de alguma forma, a gente tem que ouvir pessoas falando assim, nunca ganhei tanto dinheiro como nessa pandemia. As coisas estão ótimas, o melhor ano das vendas de não sei o quê. Eu comecei a vender um produto que depois eu peguei birra. Por causa disso. Você vê pessoas passando fome. Eu também moro num bairro periférico, eu sou da Vila Piloto. E você vê, assim, nos dias que fez frio, as famílias procurando madeira para poder queimar, para se aquecer. E, por outro lado, você vê pessoas ostentando e esquecendo que são humanas, que nós somos a mesma coisa, todo mundo, né? Não tem diferença. A gente tem condições sociais diferentes, mas nós somos exatamente feitos da mesma matéria, viemos do mesmo lugar, vamos voltar para o mesmo lugar. E as pessoas se esquecem disso. Então, eu acho que vale diante desse quadro, eu nem lembro mais qual foi a pergunta da Bia, depois de tudo isso, eu tenho déficit de atenção, né? Então, lógico que eu não lembro, porque a pergunta ficou lá atrás. Já me passou um monte de coisas pela cabeça. Mas o que eu acho, assim, durante essa pandemia, essa violência, isso para mim é uma violência, uma pessoa dizer que prospera enquanto os outros padecem e que acha isso o máximo e que a gente deveria ter essa proatividade de querer prosperar sobre os outros. Eu nunca consegui. Acho que é por isso que eu não tenho perfil para enriquecer, para essa coisa toda, porque eu não consigo pensar assim, enquanto não der para ser para todos, eu acho que não tem que ser para nenhum. Eu estou criando, graças a Deus, meus filhos nessa pegada de, olha, se não vai dar para todo mundo, então ninguém vai ter, a gente tem que pensar mais no coletivo, a gente tem que pensar nos outros. Se a gente recebeu a cesta básica durante a pandemia, e foi uma bênção de Deus que aconteceu, e no mês que, por acaso, nos deram 2 cestas, a gente pôde dividir com as pessoas aqui, vizinhas nossas, e eu vi nos olhos do meu filho assim, mãe, você precisava ver o Zé como ficou feliz quando eu falei para ele que era para chamar a mãe dele para vir buscar as coisas. E aí a gente fez a nossa parte, não que isso seja grandes coisas, mas de botar essa semente numa criança que vai ser um homem daqui a um tempo, que ele possa reproduzir isso, né? E que o Zé, que também participou desse momento, também possa reproduzir isso, né? Que ele não se torne uma estatística dos meninos do bairro que se drogam e que se perdem, mas que ele possa conseguir migrar, né? Transpor todas essas dificuldades e ser alguém que possa influenciar também para o bem, não um influencer apenas, mas uma pessoa que possa influenciar um a um, né? Um por vez. Não precisa ser milhares, mas um por vez. Eu acho que o que fica dessa pandemia é a gente tentar ter essa consciência de que
a gente pode fazer o nosso trabalhinho de formiguinha, de ajudar os poucos, e criar nos nossos amigos, parentes, nossos filhos, sobrinhos, essa consciência, né, de que não dá para a gente querer prosperar em cima da desgraça do outro, né, a gente ter lucro sobre o prejuízo de outro, e que o mundo vai nos taxar de loucos por essa resistência, mas é melhor, é preferível dormir com a paz de espírito de que você fez o que podia, do que... Se bem que eu acho que quem faz isso e quem tira vantagem dorme, porque toma um monte de calmante, enche a cara de uísque e dorme do mesmo jeito. Mas a paz de espírito não tem, né? E essa é a grande sacada, a grande resistência, é fazer o bem, é ajudar o seu bairro. Isso que a Luciana falou de trabalhar na escola do bairro onde ela nasceu. Eu tive a oportunidade de trabalhar durante quase 4 anos numa faculdade lá em Campo Grande. Eu trabalhava dentro do mestrado de desenvolvimento local. E foi o maior aprendizado da minha vida, gente. Isso de valorizar o vendedor de alface do meu bairro, comprar da Natura da minha vizinha, sabe? Comprar a lingerie da minha outra vizinha e, se possível, não ultrapassar 5 quilômetros da minha casa para abastecer o máximo de, né, não comprar de fora, não enriquecer quem está rico, mas fazer pelo pequeno. Então, eu acho que se a gente puder disseminar alguma coisa nessa pandemia para que fique o bem, é isso, sabe? É favorecer quem está perto, é cuidar de quem serve aqui perto, plantar essa sementinha e divulgar isso. E isso, se todo mundo pensar assim, se todo bairro tiver pelo menos umas 5 pessoas divulgando isso, né? Vamos fazer uma pirâmide ao contrário? Vamos fazer uma pirâmide onde realmente, assim, olha, ao invés de você comprar lá dessa empresa, e aí você vender para mais 2 e multiplicar, por que você não compra do vizinho? Compra bombom da vizinha que vende trufa, compra... E aí o dinheiro fica no seu bairro, e o seu bairro melhora, e todas as pessoas melhoram, e assim a gente fecha a porta daquela boca de fumo que tem ali, porque as pessoas não vão precisar fugir da realidade para ir para lá. Eu sou meio iludida na vida, mas eu acho que é possível a gente fazer essas pequenas mudanças, influenciando de pouquinho em pouquinho, porque isso um dia pode crescer e pode dar frutos, né? São sementes que viram árvores, então é isso, gente. Ai, gente, eu estou muito feliz por esse encontro e tudo isso que está sendo falado. Gostaria de saber se tem alguém querendo interagir, alguma coisa assim, porque estamos encaminhando para o final, extrapolando nossas metas. Gente, inclusive vocês começando a falar que o público estava sendo de 30 pessoas no começo, para mim está sendo surpreendente permanecer o público do início, sabe? Legal. Tipo, todo mundo deita e vai embora, principalmente 9 horas da noite. Lá na ONU já é 10 horas, né? Então tá sendo incrível para mim. Alguém querendo contribuir? Alguma pergunta? Pablo, pode ir enviando o formulário para mim, fazendo um favor? Final, a gente vai emitir certificados, tá? E aí o Pablo vai enviar. Antes de tudo também eu quero agradecer a presença de todas, tá? Desculpa por não estar comparecendo aqui desde o início do evento, eu acabei tendo uma aula de última hora, mas entrando desde agora, desde o momento que eu entrei, eu já pude perceber que as 3 são mulheres incríveis. Eu já tenho uma mulher incrível na minha vida, que é minha mãe, eu me baseio minha vida nela, ela é a mulher mais batalhadora que eu conheço, tipo, da minha vida, assim, é a pessoa que eu tenho no meu coração. E hoje nós podemos perceber que com a fala de vocês, mesmo pegando somente a parte do final agora, que a mulher pode ser definida realmente como guerreira. E desde o início dos tempos, ela luta pelos seus direitos, ela luta pela questão de igualdade. E isso
mesmo nos contextos de ética e moralidade de hoje em dia, ou até mesmo na Constituição Federal, que fala que todos são iguais e todos têm o direito à liberdade, nós vemos que a mulher não tem acesso realmente a essa liberdade. Vemos que a mulher, hoje em dia, ela é muito submissa e acaba sendo trancada, não tem seu direito. Ela não pode ser livre. E quando ela busca essa liberdade, ela acaba sendo julgada. Ela acaba sendo atacada. E hoje nós vemos que tem mulheres buscando o seu lugar, tem mulheres que lutam pelos seus direitos, e hoje nós temos 3 exemplos de mulheres incrivelmente batalhadoras, que eu tenho certeza que atingiram muitas pessoas nessa palestra, e eu só quero agradecer mesmo, muito obrigado pela palestra incrível que vocês deram, eu fiquei realmente muito feliz, e é isso, parabéns por serem mulheres tão incríveis. Fofo. O único homem a falar, mas lacrou a noite. Emocionante mesmo, gente. Estou muito feliz também. Que momento importante. Pessoal, eu mandei o link lá no chat. Quem entrem aí para preencher o formulário. E vamos tirar uma foto bem linda agora, um print. Vai, Beatriz. Gente, alguém tira, tá tudo travado aqui para mim as imagens. Vou tirar aqui. Prontinho. Muito obrigada por vocês estarem presentes aqui, especialmente a Ana por estar presente, Luciana, Priscila, muito obrigada mesmo do coração, gente. Foi incrível ter vocês aqui essa noite. Obrigada, foi incrível. Lisonjeada. Foi um prazer, como sempre. Obrigada, gente. Adorei conhecer. Fiquei também muito encantada de estar 27 pessoas aqui agora ouvindo, né? Eu nunca tinha visto uma sala tão cheia assim, em várias coisas que eu faço, vocês estão de parabéns. Tá de parabéns mesmo. Quem organiza, quem está aqui até agora, parabéns, que é assim que é o caminho da gente ir cada vez mais longe e achar as respostas, né, que ficaram para trás. Verdade. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada. Até mais, muito obrigado.